Ok, pessoal, nessa aula a gente vai resolver questões aqui iniciais sobre o Python, mas que caem na sua prova, tá? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, ele fala o seguinte, foi técnico aqui, 2010, ele pergunta o seguinte, o programa abaixo, que imprime o texto Alô Mundo na tela, foi escrito em qual linguagem de programação, né, criada por Guido van Rossum? Então, tinha que lembrar aí nessa questão quem era o criador do Python. Então, é uma questão relativamente fácil e direta, se você soubesse que o criador, né, que o Guido foi o criador da linguagem Python, portanto aí, gabarito letra A, né? Então, uma questãozinha aí bem tranquila para a gente começar. Próxima questão. Questão aqui técnico de informática 2019. Ele pergunta, né, qual dos itens abaixo é uma linguagem de programação? Também ainda bem tranquilo, a gente está falando de Python, sabe que Python é uma linguagem de programação. Gabarito letra D. As outras alternativas são navegadores, né? Firefox, o Explorer, na verdade, pode ser o explorador de arquivos, mas tem ali o Chrome, o Safari, o Internet Explorer, que é o IE, seria o navegador. Mas muito provavelmente ele está fazendo remissão aí aos navegadores, porque todos os demais são navegadores. Mas, sem sombra de dúvida, o gabarito aí é Python. Qual das linguagens a seguir é interpretada? Então, começamos a entrar em características aqui das linguagens de programação. Uma linguagem de programação pode ser interpretada ou compilada. Quando eu tenho uma linguagem compilada, ela gera um novo arquivo, que é um arquivo executável. As linguagens interpretadas rodam em um interpretador. Então, o código-fonte roda direto no interpretador, não tem esse processo de se gerar um arquivo novo, né? Então, todos os demais exemplos aí são linguagens compiladas, C, C++, Assembly, Pascal, mas Python é interpretado e é o nosso gabarito aí, né, da questão. Próxima questão. Sobre a linguagem Python, assinale a alternativa correta. Ele pergunta, é uma versão da linguagem Java? Não, errado. Python é uma linguagem de programação autônoma, né? Então ela não é uma versão de uma outra linguagem de programação. Substituiu a linguagem C Sharp. Não há essa relação direta. Então Python é uma linguagem de programação, ela surgiu e foi ocupando espaço, mas ela não veio substituir uma linguagem específica. Trata-se de uma linguagem compilada. Errado também, porque Python é uma linguagem interpretada. Então só sobra aí a última alternativa, né, que diz, inclusive, que Python é uma linguagem interpretada, portanto, aí, gabarito letra D. Próxima questão, assinale a alternativa correta. Vamos ver cada uma das alternativas. Primeira opção, né, em relação a Python, só tem suporte à programação orientada a objeto. Está errado. O Python suporta diferentes paradigmas de programação, não apenas orientação a objeto. Na letra B ele fala que ele não tem suporte à programação funcional. Errado. Python também permite a programação no paradigma funcional. Letra C, possui suporte programação estruturada, correto. Orientação a objetos, correto. Funcional, correto. Então, o Python suporta todos esses paradigmas de programação, por enquanto, gabarito letra C, tá? Letra D, não suporta a programação estruturada, errado. Apenas suporta a funcional, errado. Então, gabarito letra C. Python suporta todos esses paradigmas aí de programação. Próxima questão, Quadrix, analista de sistema. A respeito da linguagem Python e da linguagem JavaScript, julgue o item a seguir. Python é uma linguagem que não suporta a programação modular. Então, programação, como ele chamou anteriormente, programação estruturada, programação modular, programação procedural, é sinônimo para o mesmo paradigma de programação. Então, Python, de fato, suporta. Então, já temos o primeiro erro. Aí ele diz apenas a funcional e orientada a objeto. Está errado. Suporta a programação modular, funcional e orientada a objetos. Chama atenção que, por exemplo, na questão anterior, ele chamou de programação estruturada. Também poderia ser programação procedural. Tudo isso é sinônimo. Então, gabarito da Quadrix aí, gabarito errado, porque o Python suporta o paradigma de programação modular.
FCC, sobre o Python é correto afirmar. Primeira questão, é uma linguagem compilada, tá errado, é uma linguagem interpretada. Ele segue dizendo, ou seja, o código-fonte é lido pelo compilador que cria um arquivo binário executável diretamente pelo hardware. Essa é a definição correta de compilação, mas o Python não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. Letra B, Python é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, é preciso declarar variáveis e seus tipos. O Python, ele não precisa da declaração dos seus tipos, porque o Python infere isso. Então, isso na verdade a gente chama de tipagem dinâmica. Então, o Python tem uma tipagem dinâmica. Mas o Python é fortemente tipado? Sim. Essa primeira parte está correta, mas a explicação que está errada. Tá? Quando a gente fala em uma linguagem fortemente tipada, é porque se eu tenho dois tipos, o Python não irá fazer conversões automáticas. Então, por exemplo, se eu tento associar, fazer uma soma de um número inteiro com string, o Python vai detectar isso e gerar um erro. Então, eu digo que a linguagem é fortemente tipada. O fato de eu não precisar declarar as variáveis, isso significa que eu tenho uma tipagem dinâmica. O Python tem tipagem dinâmica? Sim. Então, duas características do Python. Linguagem fortemente tipada e a tipagem é dinâmica. Não preciso declarar, mas se os tipos forem diferentes, o Python vai detectar essa incompatibilidade sem fazer um ajuste automático. Vai gerar um erro para você. Tá? Então, letra B, errado. C, suporta funcionalidades comuns na orientação a objetos. Sim, o Python, um dos paradigmas que o Python suporta é a orientação a objeto. Então, ele vai ter a herança, quando eu derivo, né, as propriedades de uma classe em outra, a herança múltipla, quando eu posso ter várias classes, né, derivo de várias classes, o polimorfismo, a reflexão e a introspecção. Então, essa reflexão e introspecção quer dizer que durante a execução eu consigo analisar o meu próprio código. Então, eu consigo ver, por exemplo, que tipo de variável é uma determinada variável no meu código. Eu consigo fazer essa inspeção, essa reflexão e também chamada de introspecção. Então, essas características estão presentes, seria o nosso gabarito. Na letra D, ele fala que uma lista em Python é um conjunto de valores acessado para o índice numérico. Esse assunto não é um assunto inicial, a gente vai tratar sobre lista, mas só para você saber, o índice em Python é o índice 0. A gente começa em 0 e não em 1. Então, por isso a questão está errada. A string em Python é uma sequência imutável alocada estaticamente, não é alocada dinamicamente. Também é um assunto que a gente vai tratar em detalhes quando a gente estiver falando sobre strings. Então, dentro do que a gente está vendo aqui inicialmente, que é esse assunto, por exemplo, dos paradigmas, a melhor resposta, que é o gabarito. Gabarito é aí letra C. O Python suporta as funcionalidades de orientação a objeto. Consultor aí da Câmara do DF. Python é uma linguagem orientada a objeto, ok? Isso e fornece suporte à herança, polimorfismo e ligação dinâmica. Então tá correto. A gente viu que o Python tem essas características da O. A linguagem também se caracteriza por possuir a capacidade de integração com bibliotecas nativas escritas em C. Um bom exemplo é o NumPy, o núcleo da biblioteca NumPy, né? Ou NumPy, ela é escrita em C. A gente viu que também é possível expandir o Python através de código em C. Então, gabarito dessa questão, gabarito correto. Próxima questão. Em relação às características da linguagem Python, é correto afirmar tipagem fraca e dinâmica. Errado. A tipagem é forte, porque eu não faço conversões automáticas, e ela é dinâmica, porque eu não preciso declarar o tipo da minha variável. Então, a letra A está errada. Letra B, deve ser usado exclusivamente na programação web. A gente viu que o Python é usado para diferentes, né, utilidades, para script, para desenvolver para o lado servidor na web,
né, para desenvolver aplicativos locais, então esse exclusivamente deixa B errado. Tem suporte à herança múltipla, correto? Vimos em outra questão aí, que é uma característica O e que o Python tem. A tupla é do tipo imutável, é tipo mutável, tá errado, é imutável, mas isso é um assunto que a gente vai ver também na frente. Então, melhor resposta, que é o nosso gabarito, né? Letra C, tem suporte à herança múltipla. E com isso a gente fecha essa bateria de questões com esses conceitos iniciais de Python, que volta e meia aparece também, né, nas nossas provas de concurso. Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.